Morreu em confronto com a polícia. O brasileiro que tentou matar a vice-presidente da Argentina a tiros disse não se arrepender do crime. Fernando Sabag Montiel afirmou que a arma falhou por causa do nervosismo dele e disse que agiu sozinho, sem a participação da namorada. As afirmações foram dadas em entrevista a uma emissora de TV da Argentina. O atentado foi cometido em setembro do ano passado, quando Cristina Kirchner chegava em casa. Montiel apontou a arma para ela e disparou, mas a arma falhou. Sabag, a namorada e um amigo estão presos até que a investigação seja concluída. Um homem de 72 anos foi resgatado dentro de um bueiro às margens da BR-101, no Grande Recife. Ele estava desaparecido há 8 dias. O homem estava fraco, desidratado, com ferimentos na cabeça e sinais de desorientação. Ele foi atendido pelo SAMU e levado a um hospital da região. Um caça russo derrubou um drone militar de vigilância dos Estados Unidos no Mar Negro. Segundo as Forças Armadas norte-americanas, o drone conduzia operações de rotina no espaço aéreo internacional quando foi atingido. A Casa Branca classificou o incidente como inseguro, pouco profissional e imprudente. No horário de Brasília, 3h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Você sabia que o Vale do Paraíba conta com um projeto social de empregabilidade? É o Pluga Jobs, que alcança mais de 30 mil participantes, segmentados em mais de 15 áreas de atuação. A participação no Pluga Jobs é gratuita. É só se cadastrar para começar a receber as vagas de emprego diretamente no seu WhatsApp. E os recrutadores também participam, divulgando quantas vagas quiserem para um público direcionado, também sem custo algum. Para participar, acesse plugajobs.app/quero fazer parte. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Sábado é dia para os ouvintes da CBN Vale conversarem com os melhores profissionais da área da saúde. Você pode fazer perguntas ou pedir orientação, de acordo com o tema de cada programa. CBN Saúde, todos os sábados, às 10 da manhã. Apresentação, Luciana Cherno. 4 em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. Todos os dias, de segunda a sexta, ouça uma análise aprofundada dos principais fatos do Brasil com um olhar crítico, além da notícia, no CBN em Foco. Carlos Andreasa e Marcela Lorenzeto promovem uma conversa franca, além das aspas, sempre às 9h30 da manhã, logo após o Jornal da CBN. Ouça e participe! Um noticiário para você pensar bem antes, durante e depois de ouvir. Seu final de tarde com muita informação, leveza e bom humor. Rodrigo Bocardi e Carolina Moran analisam as notícias mais quentes do dia. Ponto Final CBN,
um programa descontraídamente sério. De segunda a sexta, a partir das 5 da tarde. CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN. Trânsito, tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, no início das manhãs da CBN. Apresentação: Frederico Goulart. CBN na rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Olá, muito boa tarde. Está começando o nosso CBN na rede. Eu sou Vanessa Vantini. É um prazer estarmos juntos e conectados aqui na programação da CBN São José dos Campos e Vale, AM 750. Lembrando que agora, nessa terça-feira, são 3h06 e nós estamos ao vivo também nas nossas plataformas digitais. Então, você consegue assistir ao CBN na rede, corre lá no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. Inclusive, já fique inscrito lá no nosso canal, porque daí você sempre recebe a notificação na hora que o nosso programa aqui está entrando no ar, tá bom? Vou deixar aqui para vocês também que a gente está com um novo aplicativo e por lá você fica conectado com toda a produção de conteúdo aqui da CBN Vale. Então você tem acesso ao nosso canal no YouTube, à nossa página no Facebook, inclusive ao nosso site também, que é o cbnvale.com.br. Por lá a gente vai atualizando sempre as principais notícias da região, então você fica muito bem informado de tudo que está acontecendo aqui na nossa região. E por lá você também pode ter acesso ao nosso WhatsApp, que é um outro canal de comunicação, e aí por lá você pode mandar sugestões aqui para o nosso programa, pode mandar também perguntas que a gente coloca aqui no ar, tá bom? Vou aproveitar e deixar um número para vocês também, é o 99-6035-234. Vou repetir, é o 99-6035-234. E a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no nosso CBN na rede. E hoje, aqui no nosso programa, a gente vai tratar um pouquinho de mercado de trabalho, de tendências, né? A gente vai tratar de um assunto que fala bastante sobre os novos trabalhadores, né? São os jovens, né, que estão entrando no mercado de trabalho e que acaba tendo um perfil um pouco diferente daquele trabalhador de antigamente. Será que você já ouviu falar nesse termo, né, que é o quit quitting? Vamos conversar juntos sobre isso? Se você ainda não ouviu, é bom que por aqui você vai ficar aí antenado nessas novas tendências do mercado de trabalho. E para esse nosso bate-papo, para a gente entender exatamente o que está acontecendo com essa nova geração que está chegando ao mercado de trabalho, a gente vai conversar com Wagner Sintra, docente dos cursos técnicos de RH e de administração do Centro Universitário do Senac de Campos do Jordão, e ele também é professor do Programa e Aprendizagem. Wagner, obrigada, viu, por estar aqui com a gente, por dividir um pouquinho do seu conhecimento, inclusive essa experiência de sala de aula que a gente sabe que é muito importante para a gente entender aí as tendências, né? Então, obrigada. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui e estou pronto aí para a gente bater esse papo. Obrigado pelo convite. Ah, que maravilha. E quem vai participar desse bate-papo com a gente, mas aí de forma online, é o André Minuti. Ele é mentor de empresários. Já já a gente conecta ele aqui no nosso bate-papo, tá bom? Pensei da gente começar, professor, já destacando e explicando exatamente o que é essa tendência, né, que também é conhecida, né, talvez aqui no Brasil até mais conhecida, como aquela demissão silenciosa. Não sei se esse é o termo mais adequado, porque a gente já pensa como se o jovem estivesse entrando no mercado de trabalho para pedir demissão. Mas não é bem isso, mas acho que justifica um pouquinho por conta do comportamento que ele tem no mercado de trabalho. Perfeito. Essa tradução não é a perfeita, ela não ilustra muito bem o que é o movimento, né? Mas falando um pouco do movimento, esse movimento começou lá no meio da pandemia, em 2021, né, que houve um grande pedido de demissão. Se fala em mais de 30 milhões de pessoas lá nos Estados Unidos. Mas no mundo todo foi assim. O Brasil, em 2022, quase 5 milhões de pessoas pediram, 3 milhões de pessoas pediram também demissão.
E em função da pandemia, né, as pessoas foram para casa, falaram, pô, isso aqui é bom, é legal ficar em casa, trabalhar, posso estar com as pessoas, né? Rende, eu tenho qualidade de vida, não preciso pegar transporte. E aí muita gente não queria voltar para o presencial, gostou da brincadeira, legal ficar em casa. E aí as pessoas acabaram pedindo demissão. E aí aconteceu que nessa onda, em 2022, um jovem de 22 anos, importante, da geração Z, que a gente vai falar bastante aqui, postou um vídeo nas redes, no TikTok, né? E não para fazer dancinha, mas para questionando um pouco, né? Para desabafar um pouco de que ele trabalhava muito, de que ele se sentia explorado, com aquela promessa de que se ele trabalhasse muito, fora do horário, se ele poderia comprar a casa dele no futuro. E ele questionava, eu não sei nem se eu vou ter ar puro para respirar daqui a pouco. Então, não sei se vale a pena eu ficar trabalhando todo esse tempo, me matar, trabalhar fora do horário, ou seja, fazer o que não está no contrato para um futuro tão incerto. Ele colocava que ele queria ter mais qualidade de vida, né? E aí, então, ele gravou esse vídeo viralizou pelo mundo inteiro. Por isso que talvez a tradução, né, ao pé da letra, quando a gente fala de demissão silenciosa, não é bem isso. Ele não queria se demitir. Ele só queria ter uma condição, ser menos explorado, uma condição de trabalho um pouco melhor. Né? E isso gerou todo um movimento, mas não é novo não, viu, Vanessa? No mundo inteiro já se tinha um movimento nesse sentido, com outros nomes e tal, mas como nas redes sociais tudo viraliza, o grande boom foi esse, foi em 2022. E aí começou esse movimento. Mas tem interpretações diferentes. Né? Eu entendo que esse movimento realmente ele tem a ver com isso, de eu questionar essas relações de trabalho, procurar uma relação de trabalho mais saudável, um ambiente menos tóxico, em que eu possa fazer o que está no contrato, não fazer além do que está no contrato. Mas também tem uma interpretação daquelas pessoas que não estão muito afim de trabalhar, estão descontentes, não estão trabalhando no que gostam. Seria meio que o empurrar, né? Vai empurrando o serviço com a barriga. Exato, vou fazer o mínimo para não ser demitido, ou então já estou querendo sair da empresa mesmo, vou fazer o mínimo para não perder meus direitos e esperar a coisa acontecer. Né? Que aí tem muitos impactos negativos. Né? No outro caso, eu já acho que a gente tem bastante pontos positivos que a gente pode até falar, mas isso tem muito a ver com a cabeça dessa nova geração. Exatamente. Vou aproveitar que o André já está aqui com a gente. Boa tarde, André. Obrigada, viu, por estar novamente com a gente aqui no CBN na Rede, trazendo também o seu olhar sobre essa nova tendência aí do mercado, né? Essa juventude trazendo algumas novas reflexões e provocações para a gente. Sim, muito boa tarde, Vanessa. Uma honra estar aqui novamente com você, né, fazendo parte desse programa aqui, que eu falo já é uma referência aqui na região do Vale. Boa tarde também para o Wagner. Vamos juntos aí nesse bate-papo que é muito interessante, né? Tenho certeza que dá para ajudar muito não só os jovens que estão no mercado, mas eu tenho uma visão aí muito grande com relação ao papel que os empreendedores e empresários têm nesse. Talvez seja a maior cabeça que tenha que mudar, seja de nós, empreendedores, empresários e gestores também. Porque eu acho muito interessante essa abordagem, André, que a gente colocava aqui, né? Que não é que esse jovem, né, a gente tem que avaliar muito bem, porque quando a gente fala o jovem que não está querendo trabalhar, ou o jovem que está com preguiça ali no serviço, talvez o jovem esteja trazendo uma reflexão nesse momento para o mercado de trabalho que realmente se exigia muito mais dele do que ele foi realmente contratado ali para fazer. Com aquele intuito de, quanto mais você for proativo, quanto mais você fizer esse a mais na frente a gente pode pensar numa promoção, você vai crescer mais. Mas isso não estava no contrato, não necessariamente ele está recebendo para dar esse a mais pela empresa, não é mais ou menos isso? Muito disso, Vanessa. E assim, vou dizer, às vezes por mal, às vezes nem por mal, mas muitas vezes o empresário mentia. Né? Não, você vai. E aí esses jovens começaram a ver que não era realidade, não estava acontecendo com os pais deles. E aí ele fala, estão mentindo para eles, então eu não vou cair nessa. Eu não quero me matar de trabalhar para algo que eu nem sei que vai acontecer. Né? E é claro, nós estamos excluindo aqui, como o Wagner falou, você também, aquela pessoa que não quer trabalhar, aquele jovem que não quer nada com nada. Estamos tirando essa parcela que nós, como responsabilidade, também temos uma parcela de ajudar. Quem é pai, quem é mãe, os educadores, né? Eu acho que nós estamos fazendo pouco para incentivar essa galera, trabalhar é bom, né? Tirar aquele peso. Meus filhos perguntam, por que você trabalha, papai? Filho, porque trabalhar é bom, porque trabalhar faz o papai se sentir bem, ajudar pessoas e ganhar dinheiro.
né? Não é aquele peso, porque eu tenho que trabalhar. Aí a criança já fala, nossa, é um inferno trabalhar, né? Então, isso tem esse lado. Mas o que acontece? Os empreendedores e empresários tinham aquele sistema de empresa, você vem aqui mais ou menos bater ponto, né? Tem que vir bater ponto de forma geral. E a pessoa não se vê acrescentando muito, né, para a empresa. Eu faço o meu trabalho, vou embora, ganho um salário, mais ou menos. Essa garotada que está chegando, a esses jovens, eles querem fazer algo que eles se sintam importantes. E aí, Vanessa, eles nem se importam muitas vezes de trabalhar muito, desde que o ambiente da empresa, a cultura da empresa seja boa. Segundo, que ele seja ouvido. Não quer dizer que a empresa vai fazer tudo o que eles querem, mas ele se sinta ouvido, tá? E depois que ele sinta realmente que o ambiente que está ali está proporcionando uma ótima condição para ele durante o período que ele ficar. Né? Eu não quero que você fique aqui a vida toda. Não, talvez amanhã ou depois você vá para um lugar ainda melhor. E eu estou motivado a te ensinar, a te treinar, a te capacitar para você estar dando um show na minha empresa. E se um dia você sair, ótimo, eu preparei um ótimo profissional para o futuro. Mas muitas empresas não fazem isso porque falam, eu vou preparar a pessoa, invisto em treinamento, em conhecimento, mando a pessoa lá para o Senac para fazer um programa, e aí a pessoa vai para outra empresa, significa que você está treinando e durante os meses ou os anos que você tem essa pessoa na sua empresa, você está tendo um ótimo profissional. Eu prefiro ter um profissional 2-3 meses na minha empresa dando show do que ter uma pessoa 2-3 anos se arrastando, porque eu não quero educar, treinar e capacitar essa pessoa. E fico aqui pensando, professor, inclusive se a gente não tem que entender o mercado de trabalho como uma troca realmente, né? E não só como funcionário oferecendo ali a sua mão de obra para a empresa, né? Então a empresa também tem que oferecer, a empresa também tem que ouvir, como o André colocou. É uma nova relação ali no mercado de trabalho. O André, perfeito, o que o André falou, assim, talvez a maior dificuldade aí esteja as empresas mudarem aí esse jeito de enxergar essa relação de trabalho. Há um tempo atrás, a gente estava conversando agora há pouco, a gente batia no peito, trabalha 20 anos numa empresa, 18 horas por dia, mas será que isso é bacana? Hoje a gente começa a questionar o que esse cara faz da vida fora do trabalho, ele não tem outra vida. E para a gente poder entender, e aí está a grande dificuldade, as empresas vão ter que começar a enxergar essa geração, que hoje já é 25% da força de trabalho. Não dá. Se a gente pegar as outras duas gerações anteriores, X e Y, são 35%, está quase chegando lá, daqui a pouco já está passando. E aí tem essa substituição, né, professor? Exato, muito rápido. Então, a gente precisa começar, as empresas precisam mudar a forma e entender essa geração. Como funciona a cabeça dessa geração que não viveu desconectada, né? Essa geração que pensa totalmente diferente. A gente precisa entender essas características e adaptar as empresas, porque senão daqui a pouco a gente está sem mão de obra. Como o André falou, ele foi perfeito. A gente precisa excluir as pessoas que realmente não querem trabalhar essas pessoas, mas a grande maioria, eu vou dizer para você, a gente vê nos alunos uma vontade grande de trabalhar sim, de fazer alguma coisa, de estudar. Me dói quando o aluno fala, professor, eu não tenho um ensino bacana na escola, eu queria estudar mais, às vezes falta professor, isso é ruim para mim. Então, às vezes, a gente olha essa geração com um olhar muito ruído. E eles não são assim, não, eles querem, só que eles querem de uma outra forma. Né? Essa relação de trabalho precisa mudar. A gente está falando de uma geração, por exemplo, que é muito imediatista, né? Que ela é muito insegura, que ela é muito ansiosa. Imagina o tanto de informação que esse pessoal tem a todo momento. Esse pessoal não sabe o que vai ter depois. A gente sabia, antigamente você estudava, você teria essa profissão no futuro. Se você fizesse, não mudava muito. A gente estudava a Barça durante 30 anos, funcionava a Barça. E ela estava ali na escrivaninha de todo mundo, dava para consultar, estava atualizada ainda. Perfeito. Hoje o que eu falo na sala de aula, hoje, amanhã já pode ter mudado. Né? Então, esse pessoal tem muito mais insegurança do futuro do que a gente. E a gente precisa trabalhar isso, eles precisam de um feedback constante, a todo momento. O que eu acho muito legal é que essa nova geração está vindo muito mais consciente. A questão da diversidade, da inclusão, das causas sociais, isso para eles é comum. Às vezes eu trago alguma coisa em sala de aula que eu acho que é de outro mundo, eles dão um show, né, gente? Eles já estão sabendo e estão conectados. Estão antenados. Então, assim, e aí a gente vê a empresa ainda com uma cabeça lá de trás. Então, a gente precisa começar a pensar. O André também comentou a questão de co-criar, de fazer junto, eles querem participar, eles são criativos demais. Se a empresa souber aproveitar isso,
você vai ter pessoas... Quem muda as empresas são as pessoas, quem cria. E as empresas precisam mudar muito rapidamente hoje. Né? E essas pessoas estão aí para isso. Então, se a gente souber aproveitar isso, mas precisa entender, eles são muito diferentes. Né? A gente estava falando do tempo. A geração anterior, você tinha 12 segundos para ter a atenção dessas pessoas. Hoje são 8. A gente está falando em 40 segundos a menos, que é muita coisa. Se em 8 segundos você não chamar a atenção desse pessoal, eles vão para outra. Desconectou. Já desconectou. E aí, como é que a gente faz? Né? A gente precisa estar junto com esse pessoal. E principalmente a questão do valor. Eles precisam achar... A missão, visão e valores das empresas que está no site tem que passar a ser realidade. Não dá para estar lá só por estar, para ficar bonitinho. Eles levam isso muito a sério. Você colocou lá, tem que praticar. Tem que praticar. Eles querem trabalhar num lugar, por exemplo, trabalho social é importante para eles dentro do trabalho, né, de ter essa diversidade. O Senac começou uma campanha, o Marquinho está aqui da comunicação, começou uma campanha exatamente para entender essa geração. Até saiu nas grandes mídias, vai estar por aí, de mudar o jeito de comunicar. 50% do nosso alunado é da geração Z. E aí, como é que a gente vai conversar com esse pessoal? Precisa mudar, a gente precisa entender como esse pessoal pensa. E isso tem tudo a ver com o mercado de trabalho. A questão da flexibilidade, eu sei que às vezes para as empresas, principalmente para as pequenas, às vezes é muito difícil você mudar algumas coisas. Flexibilidade de trabalho, você ter condições diferentes de trabalho, mas a gente tem que achar uma alternativa para isso. Né? É claro que isso não se aplica a todo mundo, a gente pega, às vezes, jovem de periferia, a gente tem uma situação que não tem emprego. Né? E aí, às vezes, você não tem muita opção. Mas a gente precisa tentar achar formas de ter esse pessoal perto da gente. E, claro, vamos treinar. Perfeito o que ele falou. Que eu tenha 2 meses uma pessoa que cria, que contribui, do que 10 uma pessoa que está ali por estar. Está empurrando, né? Que está empurrando com a barriga, que não faz sentido nenhum. Então, é muito legal quando eu consigo trazer essas pessoas para perto. Mas aí eu preciso entender a cabeça dessa geração. Muito bom. Eu vou fazer um rápido intervalo aqui no nosso CBN na Rede e vou voltar aqui para o nosso bate-papo exatamente com essa colocação. Então, esse olhar das empresas, desses líderes, né, de estarem preparados para esses novos trabalhadores, para esses jovens que estão chegando ao mercado de trabalho. Então, fiquem conectados com a gente que já tem mais CBN na Rede. CBN na Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. A APS No-Brakes é a única empresa que dá 6 meses de garantia na manutenção de no-brakes e estabilizadores. Acesse apsnobrakes.com.br. APS No-Brakes. Não fique sem energia. Olá, sou o Weller Gonçalves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Em março, o nosso sindicato completa 67 anos. São décadas de uma história de compromisso com os trabalhadores, defendendo suas reivindicações com força e combatividade. Esse perfil eleva a entidade para um lugar de destaque no movimento sindical brasileiro. Seguiremos a nossa tarefa, mantendo a independência diante de patrões e governos. Parabéns à categoria metalúrgica pelos 67 anos do nosso sindicato. Sábado é dia para os ouvintes da CBN Vale conversarem com os melhores profissionais da área da saúde. Você pode fazer perguntas ou pedir orientação, de acordo com o tema de cada programa. CBN Saúde, todos os sábados, às 10 da manhã. Apresentação, Luciana Cherno. Na rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado.
Estamos de volta aqui com o nosso CBN na Rede. Antes da gente ir para o intervalo, fiz aqui uma provocação, no sentido da gente olhar um pouquinho para essa geração, mas primeiro avaliando a questão dos líderes, né, deles estarem ali, os empresários, preparados ou não para receber esse jovem, né, que vem com essa nova dinâmica de trabalho para a empresa. E a gente sabe que isso acaba mudando, né, um pouquinho as relações que nós estamos mais acostumados. Antes de passar aqui a palavra para o André, quero agradecer aqui o Afonso Souza, que está conectado com a gente no YouTube. Colocou aqui, né, ótima colocação, faz total sentido. Então, em sintonia aí com o que a gente está falando, André, queria que você trouxesse, eu sei que você trabalha bastante nessa área também, né, de mentoria, de consultoria para os líderes, né? Como é que é estar próximo deles, né, e prepará-los para essas mudanças que, inclusive, o professor colocou aqui muito bem, que daqui a pouco a maioria, né, esse universo aí dos trabalhadores vão estar com essa mentalidade. Vanessa, você sabe que eu adoro dar chibatada empresário, né? Empreendedor, porque nós, empresários, temos que aprender muito, né? Como eu já falei, somos muito empreendedores, mas se tornar líder profissional, empresário profissional, são poucos, né? Então, precisa o empresário brasileiro, quem está ouvindo aqui, né? Eu vejo quem ouve a CBN já é um líder, um empresário que tem uma cabeça diferente, está querendo conhecimento, né? Esse programa que está sendo uma aula sobre essa geração, que eu tenho que entender, eu já tenho na minha empresa, se eu não tenho, eu vou ter que ter, como o Wagner trouxe. Mas eu vejo o empresário, ele não está lendo livro que falam sobre negócios, ele vê série de tudo, né? Mas não vê uma série que fale sobre negociação, que fale sobre pessoas. Ele não está fazendo um treinamento para se desenvolver numa linguagem avançada. Então, nós, empresários, temos que aprender mais, tem que sentar em sala de aula, tem que fazer curso online, tem que ir para palestra, para evento, tem que ouvir a CBN todos os dias para entender mais de negócio, entender dessa juventude que está vindo. Eu tenho que entender essa da geração anterior. 25 com 35 já deu 60%. Eu preciso entender a mentalidade. E é uma constante. E aí, Vanessa, nós, empresários, líderes, empreendedores, temos que ter a cabeça, tá conversando com essa juventude também, porque eles aprendem muito rápido e mudam muito rápido. Eu tenho que mudar também. De 4 anos para cá, eu tive que mudar um pouco da minha forma de liderar. Por quê? Porque eu comecei a ter jovens na minha empresa, de 20, 22 anos, assumindo áreas na empresa. Por quê? Porque era uma pessoa certa, era a pessoa que estava... Eu tinha pessoas... Hoje eu tenho mentores que são sêniors, mas que estão aprendendo, se desenvolvendo. Mas eu fui no mercado e as pessoas mais sênior não estavam fazendo treinamento. Eu ia contratar para a área de marketing, para a área de vendas. Qual foi o último treinamento que você fez? Ah, então, lá na década de 90? Década de 90! Então, assim... E o jovem, ele estava aprendendo. Eu fui conversar com um rapaz de 19 anos. André, eu fiz isso, eu entendo disso. É esse cara que eu quero. Vem júnior e eu ajudo ele a se transformar num cara sênior. E é isso que nós temos na empresa hoje. Então, o empresário tem que mudar essa mentalidade, tem que aprender. Não tem jeito, tem que aprender de negócios, mais de liderança. Eu não estou falando do negócio da pessoa, mas tem que entender de liderança, como me tornar um líder inspiracional em vez de um autocrata, por exemplo. Se eu não estou inspirando, essa juventude vai embora, não fica na minha empresa. Então, tem que estar aprendendo sobre liderança, sobre gestão do negócio, gestão de pessoas, e tem que estar aprendendo com essa juventude como é a mentalidade para quê? Eu não vou mudar a minha empresa para atender um grupo de colaboradores, mas eu vou transformar a minha empresa para receber bem, mantenho os meus valores, mas dentro dos meus valores, a linguagem e a forma de trabalhar, eu posso adaptar para ter essa garotada, e é uma garotada que produz muito, quando tem oportunidade. Legal, André, colocar isso, né, professor? Porque muda completamente a nossa análise, né? Talvez a gente começou o programa colocando ali, né, aquela tradução, né, como se fosse o jovem não querendo ficar nesse emprego, nesse trabalho, né, com aquela preguiça que a gente colocou, e a gente já está chegando numa análise dessa nova geração, que a gente vê esse jovem, na verdade, com muita vontade de produzir, insatisfeito ali com a relação que está acontecendo dentro do trabalho, e talvez com um chefe, com um líder, que não esteja preparado para propor ali um espaço mais legal para ele produzir. Sim, e o que o André está falando é muito verdade, a questão de se preparar para isso. E não é só nas empresas, não.
dentro de sala de aula, a gente está passando por um aprendizado muito grande. Eu, antes de ser professor, me descobri professor até um pouco tarde, sabe? Mas eu era palestrante, sempre fui, ainda sou, mas era palestrante, e aí a forma de enxergar a educação era diferente. E aí, hoje, não dá mais para você ir para frente da sala e ficar falando que nem louco 2, 3 horas, porque o que eu falei, o que você está falando hoje, amanhã já mudou. E eles são muito antenados. Então, conteúdo, amanhã eles veem. Então, muda. E aí tem o papel do líder, que é muito assim também, de você ser quase que um tutor ali, de você trazer ele para perto, porque essa geração ela tem dificuldade com a questão da hierarquia. Então, você precisa mudar essa relação que você tem com eles. Porque se você faz esse papel de tutoria e deixa eles voar, eles voam. Eles voam, com certeza. E aí você só vai ali dando os caminhos, vai por aqui, vai por ali, isso aqui já testou, isso aqui não testou. Em sala de aula funciona assim. Eu não gosto de proibir as coisas. O celular, por exemplo, é um problema para muitos professores e tal. Eu não enxergo como um problema. É até um dilema, né, professor? É até um dilema. Tem gente que proíbe, põe lá uma caixinha, deixa o celular aqui. Eu faço o contrário. Não, cara, eu tenho que trazer esse cara para perto de mim. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer com que ele use isso na sala de aula? Ou, se ele está usando, talvez não esteja tão interessante o que eu estou fazendo. Como que eu vou me aproximar dele? Então, eu fico pensando formas de como eu me adapto a essa situação. E aí você começa a mudar o jeito de fazer a aula. Você só vai dando caminhos para eles. E eles vão construindo. E eles adoram isso. É incrível, porque você precisa achar que tipo de atividade eles gostam. Às vezes você dá uma atividade, por exemplo, que eles tenham que escrever ou fazer alguma coisa, você vê que eles têm uma dificuldade. Tal. Isso é ruim também, é claro, não estou falando que tem que deixar. Mas se você dá uma atividade que, ao invés de fazer de uma produção escrita, eles façam um vídeo, você se surpreende. Já muda, né? Já muda. Você fala, cara, de onde eles trouxeram isso? Que qualidade, que profundidade eles trouxeram. A mesma coisa a gente transporta para as empresas. Dentro do que eu posso, dentro do meu negócio, e aí cada negócio é um negócio. É uma possibilidade, é uma possibilidade. E até porque a gente tem que entender, por exemplo, em Campos a gente tem muito, nos cursos técnicos de RH, a gente olha muito a questão do entorno. E a realidade nossa são pequenas empresas, que às vezes não têm recursos, ou o próprio dono ele sabe muito do negócio dele, mas não sabe de gestão de pessoas, não sabe de finanças. Então, a gente sempre pensa soluções para esse público. Então, eu entendo que às vezes tem empresa que tem essa dificuldade. Mas hoje está muito fácil você procurar se atualizar, procurar entender isso, porque se você traz para o seu lado, você consegue fazer muito. Eu garanto para você que mesmo nas pequenas empresas, sem muitos recursos, talvez nem teve possibilidade de se qualificar muito, é possível trazer esses jovens e fazer com que eles se sintam bem ali, que eles produzam. Quando eu falo produzir, é ajudar a empresa. Não estou falando nem tanto em produzir mão de obra, mas que eles contribuam de alguma forma. E a gente vai se surpreender. Eu me surpreendo todo dia com essa galera. De trazerem coisas eu não sei de onde. Eu falo, poxa, acho que sou eu que estou atrasado. Que estou atrasado, né? Que estou atrasado. É que eles são muito antenados, exato. Né? Mas só que a gente precisa mudar a cabeça, não tem jeito. E no começo é muito difícil. Eu, para entender que o meu papel de professor era outro dentro de sala de aula, demorou um tempo. De você se colocar na posição de que eu não sei tudo, que em alguns momentos eu vou ter que aprender junto, que eles estão fazendo um projeto, decidiram fazer um projeto que eu não conheço dessa área, e eu vou ter que sentar Vou aprender junto com eles. Vou aprender junto com eles. É uma mudança enorme na cabeça da gente. E aí? E o medo, né? Poxa, como que eu vou fazer? Quando eu falo que eles não se dão muito bem com hierarquia, com o tempo, como que eu vou me aproximar desse jovem? Como que eu vou ser um tutor? Como que eu vou trabalhar junto? Como que a gente vai criar junto? Tem formas de eu fazer, mesmo numa pequena empresa. Eu tive empresa durante 10 anos, mas já faz um tempo antes de ser professor, aí eu fico olhando para trás e falei, como eu judiei desses jovens que estavam lá trabalhando comigo e eu não tinha essa visão antes. Como eu poderia ter aproveitado essa capacidade de criar, de inovar que eles têm, de trazer algo novo e eu não aproveitei. E mesmo sendo uma pequena empresa, eu tinha 10 colaboradores, 15, eu poderia ter, sim, com poucos recursos, eu poderia ter feito muito e trazido esse pessoal para perto de mim. Mas é essa mudança que a gente precisa ter no dia a dia, olhar diferente essa geração. E aproveitar as potencialidades, né? A gente vai para mais um rápido intervalo aqui no nosso CBN na Rede, e no próximo bloco quero trazer, então, um pouco dessa questão do trabalho em grupo, né? Da gente começar a pensar as relações do trabalho, algo mais conjunto, né? E tirar um pouquinho essa questão das hierarquias dentro do mercado de trabalho. Então, fiquem conectados com a gente, que já tem mais CBN na Rede.
De manifestações políticas a transformações sociais. De oscilações econômicas a movimentos culturais. Do telefone às redes sociais. Da pandemia ao que está por vir. O CVV está sempre disponível para os que querem conversar ou apenas serem ouvidos. CVV, há 60 anos valorizando a vida. Bora reforçar a proteção? São José está aplicando a nova vacina bivalente contra a Covid para pessoas acima de 60 anos. O imunizante agora conta com cepas atualizadas, incluindo a proteção contra a variante Ômicron. Para vacinar, é necessário que a pessoa tenha concluído ao menos o esquema primário da vacinação contra a Covid-19, composto pelas 2 primeiras doses ou dose única das vacinas monovalentes há pelo menos 4 meses ou 122 dias. Confira a data para a sua idade no site da Prefeitura. Prefeitura de São José dos Campos. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Terça-feira, 14 de março de 2023. A Comissão de Transparência e Fiscalização do Senado aprovou 3 pedidos de informação à Petrobras e aos Ministérios de Relações Exteriores e Minas e Energia sobre a venda de uma refinaria de petróleo a um grupo dos Emirados Árabes. A transação foi concluída em 2021. O colegiado quer investigar se existe relação entre a venda da refinaria e as joias que foram dadas de presente pelo governo da Arábia Saudita ao ex-presidente Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro. O governo federal propôs reajuste de 9% aos servidores federais, além de um aumento de R$ 200 no auxílio alimentação. A proposta deve ser referendada pela categoria até o final desta semana. Não há previsão de pagamentos retroativos. Os servidores federais estão desde 2016 sem reajustes salariais. Para o reajuste entrar em vigor... Para o reajuste entrar em vigor, o governo federal terá que enviar ao Congresso um projeto de lei para corrigir a lei orçamentária anual, com o objetivo das despesas para este ano. A Polícia Civil do Rio de Janeiro procura 4 presidentes de torcidas organizadas que estão foragidos. A Justiça determinou a prisão deles ontem, depois de episódios de violência antes de partidas de futebol na última semana. Anderson Azevedo Dias, Fabiano de Souza Marques, Bruno da Silva Paulino e Anderson Clemente da Silva vão responder por organização criminosa, lesão corporal grave e tentativa de homicídio. A polícia também cumpre mandados de busca e apreensão nas sedes das torcidas organizadas e nas casas dos dirigentes. Autoridades tailandesas tentam localizar um cilindro com césio-137 que desapareceu de uma usina. A substância é radioativa e pode causar graves problemas de saúde em caso de exposição direta. O cilindro tem cerca de 30 centímetros de comprimento e 12 de largura. As autoridades não especificaram qual é a quantidade de césio-137 dentro do objeto. No horário de Brasília, 3h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN na rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado.
Estamos de volta aqui com o nosso CBN na rede. A gente falava então sobre essa questão de trabalhar um pouco mais em grupo, né? Esse novo mercado de trabalho, para a gente entender os jovens, né? Essa nova geração que está chegando ao mercado de trabalho. André, vou aproveitar e queria te passar a bola nesse sentido, né? Se a gente tem que cada vez mais entender, inclusive o mercado de trabalho, como um grande trabalho em grupo, né? A gente trabalha tanto isso nas escolas, de levar um pouquinho desse conceito também para as empresas. Oi, André, você está ouvindo a gente? Desculpa, Vanessa, estava sem áudio. Imagina, vamos lá, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente falava sobre a questão do mercado de trabalho, né? E desse trabalho em grupo. Será que a gente tem que levar um pouquinho desse conceito, né? Que a gente trabalha tanto em escola, de dividir o trabalho, né? Pegar a potencialidade de cada amigo ali e levar isso um pouquinho também para as empresas? Sim, com certeza. E criar um hábito de fazer o trabalho em grupo, não só quando eu tenho uma atividade, eu tenho que desenvolver um projeto, fazer isso de uma forma constante, tá? E aí quem tem empresa ou o líder pode criar uma reunião semanal, onde as pessoas participam e dão ideias. Eu trago, poxa, eu estou ouvindo o que a pessoa de marketing está falando, aí eu tenho a pessoa do RH, e as pessoas podem participar, dessa abertura para que as pessoas participem. E aí, claro, para que façam projetos juntos, mas eu dou oportunidade da pessoa ajudar outras pessoas, ajudar na área dela, mas quem sabe ajudar em outras áreas. Aí entra um papel que nós precisamos ajudar a educar também, tá? Porque falta um pouco, eu vejo que essa juventude chega um pouco perdida, né? Se a gente não pega uma pessoa que nem o Wagner, que vai levar uma prática de vida para eles, ele chega meio perdido. O que é hierarquia? Às vezes a hierarquia que tem é a de casa, e eu não quero um pai ou uma mãe que só manda e eu obedeço e pronto, e acabou. Não, eles querem entender o porquê. Na minha época, meu pai falava, né? E eu entendi algumas coisas, mas uma parte eu tinha que aceitar. Meus pais, então, não podiam nem perguntar. Pô, meus filhos hoje, eu tenho que parar e explicar o porquê, porque ele pergunta o porquê. Eu não posso chegar para ele, não, filho, é porque eu quero, pronto, e acabou. Né? Então, eu tenho que explicar o porquê. E, às vezes, o jovem chega até com relação a regras. A gente está falando aqui, não pode dar a percepção para quem está ouvindo, tá na empresa, eu vou ouvir todo mundo e todo mundo pode fazer o que quer. Não, a empresa tem regras, mas eu tenho que dizer o porquê. Eu tenho que chegar para os jovens, e o Wagner deve fazer muito isso em sala de aula, o dizer por que tem regra, o porquê é importante. Na vida, todos nós temos regra. Eu tinha uma regra para participar do programa aqui com a Vanessa, eu tinha que ter reservado o horário, eu tinha que ter me preparado, eu tinha que ter preparado a tecnologia. Está aqui. Não podia ser, não, Vanessa, eu quero fazer a entrevista com você às 5 da tarde. Por quê? Porque é o horário que eu quero. Não, tinha uma regra, mas entender o porquê e dizer para eles, para essa juventude, o porquê isso é importante, faz parte de nós também, empreendedores e empresários. O porquê o trabalho em grupo, como você falou, gente, o trabalho aqui, nós estamos reunindo pessoas da mesma área ou de outras áreas com o objetivo de o que nós podemos e o que nós não podemos. Claro, para eu também não desrespeitar o meu colega, né? Deixar claro quais são. Eu não posso aqui dizer que a ideia de alguém foi uma ideia idiota, não posso. Eu posso não concordar com a ideia, mas o meu colega tem o direito de dar a ideia que ele quiser, porque a regra está clara. E aí eu consigo fazer uma empresa que as pessoas ajudam. Poxa, o que eu recebo do meu marketing, da minha assessoria de imprensa, da minha gestora financeira, o que eu aprendo com eles, e aí é um desafio na agenda que nós temos, né, em vários clientes da nossa empresa, em criar esses momentos, mas eu tenho que criar, e crio, para quê? Para poder ouvir, para eles se sentirem importantes. 2, para eu me sentir importante com o meu time. E 3, para eu aprender com eles e eles aprenderem comigo. Tá? Por isso que eu falo, a gente tem que bater mesmo nos empresários, né, Wagner, nos empreendedores, porque é uma mentalidade que a gente tem que levar mais. Eu vou ter empresas mais saudáveis e eu vou ter profissionais melhores e mais saudáveis na empresa, né? Talvez seja para um outro tema, a gente falar sobre a saúde mais na empresa. Os jovens estão vindo, eles estão vendo pessoas que estão adoecendo, eles falam, não quero adoecer. Como eu crio um clima na empresa? É claro que tem regras,
tenho atividades, eu tenho metas, mas um clima que eu não adoeça. Uma empresa que eu possa viver bem, e como você trouxe muito bem, né? Uma empresa, e essa cultura tem que ir mudando, ainda não mudou muito, mas tem que mudar. Eu não preciso trabalhar, eu sou contratado para trabalhar 8, 9 horas, vou trabalhar 8, 9 horas. Se eu estou trabalhando 12, é porque eu estou trabalhando errado. E assim, na cultura, eu falo com os meus clientes, deu o horário, a pessoa tem que ir embora. Por quê? Porque é a regra, é a lei. 2, porque é bom para a pessoa. A pessoa tem tempo de repente, cuidar da saúde, tá junto com a família, e isso faz com que a pessoa se sinta melhor. Uma pessoa melhor vem melhor para a minha empresa. Tá? E coloco mais, né, André? Essa pessoa, inclusive, pode ser que produza melhor, né, professor? Com certeza, a gente tem... André, assino embaixo que você falou, André, essa questão de... A gente não está aqui querendo passar a mão, até porque essa geração também é mimada, a gente sabe disso, também tem tudo isso. A gente não está passando a mão na cabeça de ninguém, mas... como a gente fala que precisa entender, a gente tem movimentos, por exemplo, que a gente sabe acontecendo no Reino Unido agora, daquele teste com milhares de empresas, de se trabalhar 4 dias por semana e a produção aumentou. Olha que maravilha ter um final de semana de 3 dias. É possível, né? Desde que a gente faça... Não é possível para todo mundo, todo emprego, mas isso é possível. E é bem verdade isso, da gente trabalhar, não só na escola. Na escola, claro, a gente tem esse papel de trabalhar principalmente com o programa aprendizagem, que o Senac tem em todas as unidades. A gente tem um programa muito bacana de um jovem inteiro, ele fica, só para o pessoal entender, a gente está falando, talvez não saiba, o aluno ele fica 3 dias na empresa e 2 dias na escola, no Senac. Legal. A gente tem em todas as unidades, Pinda, enfim, é um projeto bem bacana. Então, lá a gente trabalha, claro, essa questão, porque ele realmente vem e não entende o mundo do trabalho, ele não sabe o que é. Hierarquia, é muito difícil para eles entenderem, e eles são muito questionadores. Mas isso começa um pouco em casa mesmo, da gente até mudar essa questão da relação com eles. É muito difícil, às vezes, a gente ter que explicar tudo, como o André falou. Mas é esse o caminho, da gente sentar junto, ter um tempo para explicar. De repente, eu tenho que pedir 10 vezes para o cara deixar o celular do lado. Mas é importante que eu faça isso. Se eu tirar o celular da mão dele, eu vou criar um estresse nele enorme. Então, às vezes, eu preciso parar assim e explicar, olha, não é assim, isso tem um significado da gente estar fazendo, de trabalhar isso na cabeça deles para eles entenderem como funciona. Existem regras, perfeito. As empresas trabalham com regras, tudo na vida a gente tem regras e precisa obedecer, mas eles precisam entender como funcionam essas regras. E aí entra esse papel do tutor na empresa, de pegar esse jovem e estar caminhando junto com ele, ao lado dele. Quando a gente faz isso, quando a gente se dispõe a fazer isso, eles entendem. Claro, a gente tem as exceções, mas, enfim, eles entendem e a gente consegue trazer para o nosso lado. Então, se a gente consegue mudar a nossa cabeça, puxar esse jovem, ter uma atitude diferente. A partir de agora eu sou tutor, eu não sou chefe, eu não mando, ele obedece. Não é bem assim. Antes dele obedecer, se é esse o termo, eu preciso que ele entenda o que ele precisa fazer, qual a importância. Eu dou sempre um exemplo por exemplo, do cara que está lá, que trabalha na pista lá e fica com a bandeirinha antes do pessoal que está trabalhando. Se aquele cara não entender a importância, o dia inteiro balançando aquilo, ele vai cansar, uma hora ele vai parar. Quando você fala, se ele parar de balançar, pode vir um carro e atropelar todo mundo, toma outra, você não vai precisar mais ficar tanto cobrando daquele cara, porque ele sabe da importância. Ele vai entender a importância. Exato. Então, quando eu me disponho a fazer isso, a coisa muda. E a gente, em sala de aula, como professor, a gente tem realmente essa obrigação de preparar a pessoa para o mercado de trabalho. E é muito legal o André ter puxado isso, porque às vezes dá a impressão que a gente está passando a mão na cabeça. O que incomoda, às vezes, é da gente jogar sempre a culpa no jovem. De que ele é preguiçoso, de que ele não quer trabalhar. Acho que não, ele quer sim, está muito afim de trabalhar, ele quer um futuro, mas ele também não quer sofrer o que os pais sofreram, ele quer um pouco melhor, um pouco mais de qualidade de vida. E isso é bom demais, gente. Eu quero agradecer demais o nosso bate-papo aqui, foi super gostoso. Acho que a gente conseguiu trazer o tema, né, explorar bastante ele, colocar várias reflexões. Tenho certeza que quem ficou aqui conectado com a gente entendeu um pouquinho mais sobre essa nova geração. Então, obrigada, professor, obrigada, viu, André, por estar aqui com a gente também de forma online, mas também contribuiu muito aqui para o nosso bate-papo. Obrigado, Vanessa. Sempre uma honra estar aqui junto com você. Já falei, sou teu fã, sou fã do teu programa. Delícia. Sempre que eu puder, estarei aqui junto com você. Obrigado, Wagner. Prazer estar junto com você também. Eu tô online, mas parecia que estava aí junto com você. Verdade. Estava aí a nossa interação, né? Parabéns pelo trabalho.
E um grande abraço. E quem nos ouviu, né, os líderes, empresários, empreendedores, sei que milhares que possam levar um pouco disso para dentro das empresas e nós possamos ter empresas, negócios melhores e trazer esses jovens aí para junto, porque eles são muito importantes. Maravilha, obrigada, viu, André? Até a próxima, então, que você está sempre por aqui com a gente. Professor, obrigada, viu? Foi muito bom o nosso bate-papo. Eu que agradeço, curti demais, é um papo muito legal aí com o André. Quero dizer obrigado pela oportunidade, que o Senac está de portas abertas aí no Vale do Paraíba, Guará, Pinda, Taubaté, Campos do Jordão, você conhece, sim, né? A unidade que delícia de Campos. Que é lá. Então, o Senac em Campos do Jordão é referência em gastronomia, mas todas as unidades, a gente tem muitas bolsas de estudo, vários cursos de várias áreas, gestão de negócios, área de modas, gastronomia, nutrição. Visite uma unidade do Senac. Se você não conhece, vai lá, conheça nossos cursos, nosso jeito Senac de educar, e vocês vão ver aí nas mídias as nossas comunicações agora. Estou muito feliz. Obrigado pelo convite. Até a próxima, então, professor. Próxima. Nós adoramos também. E vocês fiquem conectados, que já tem mais CBN na rede. A gente vai falar sobre um evento que vai ser realizado nesta quarta e nesta quinta-feira aqui em São José dos Campos, voltado aí para o público feminino. Então, fiquem com a gente, que já tem mais CBN na rede. Você sabia que o Vale do Paraíba conta com um projeto social de empregabilidade? É o Pluga Jobs, que alcança mais de 30 mil participantes, segmentados em mais de 15 áreas de atuação. A participação no Pluga Jobs é gratuita. É só se cadastrar para começar a receber as vagas de emprego diretamente no seu WhatsApp. E os recrutadores também participam, divulgando quantas vagas quiserem para um público direcionado, também sem custo algum. Para participar, acesse plugajobs.app/quero fazer parte. Dicas de economia da Forte Ar-Condicionado. Evite o frio excessivo de 17 graus, regulando a temperatura entre 21 e 23 graus. Essa é a temperatura ideal para seu conforto e ajudam a manter a conta baixa. Dicas de economia da Forte Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas pelo WhatsApp 981 34 25 22. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. 4 em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli. Na rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Estamos de volta aqui com o nosso CBN na rede. Agora, como eu prometi para vocês no último bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre um evento que vai ser realizado aqui em São José dos Campos, focado aí no público feminino. Por isso, quem está comigo aqui no estúdio da CBN Vale agora é a Adriana Alencar. Ela é gerente administrativa do Sincomércio aqui de São José dos Campos. Adriana, obrigada, viu? Eu sei que vocês estão corridos, que o evento já começa amanhã. Que bom que vocês conseguiram um tempinho para estar aqui com a gente. Obrigada a você, Vanessa. Boa tarde a você, a sua equipe, a CBN, a audiência toda da CBN aqui do Vale. Vamos lá, vamos aproveitar o pessoal que está aqui conectado com a gente. A gente falou bastante a semana passada do Dia da Mulher, né? A gente até promoveu aqui uma semana especial e é muito gostoso que a gente ainda tem alguns eventos na cidade exatamente nessa temática. E eu gostei bastante do que vocês estão propondo, que são várias reflexões também, né? Vocês convidaram algumas mulheres exatamente para propor esse bate-papo, essa troca. Sim. Nós, a diretoria e o presidente Faria, né, preocupado, né, com toda essa questão feminina, ele discutindo com toda a equipe, falou: precisamos trazer assuntos
vários assuntos e diferenciados para envolver realmente todas as mulheres de todas as categorias, né? Tanto que o evento é aberto a todo o público, né? Então, nós teremos aí palestrantes de empreendedorismo, palestrantes na área médica, palestrantes que darão testemunhos do que passaram, inclusive, com publicação de livros. Então, assim, é um evento abrangente, fora a parceria que nós temos com o SENAC, com o SESC e com o grupo Empreendedoras As Guerreiras, né, que estarão também lá expondo seus produtos. Então, é um evento de 2 dias, totalmente diferenciado. E, pelo que eu entendi, tem alguma inscrição ou a ideia é que a pessoa chegue ali e curta a experiência mesmo? Na verdade, assim, existe um link para a gente ter uma noção de controle, né? Um controle. Mas, assim, as pessoas que estiverem passando pela calçada, as pessoas que estiverem indo ao Sim Comércio para outras atividades, Legal. Nós estaremos convidando também. Por quê? Porque o SENAC estará lá, por exemplo, com uma equipe técnica para massagens, aferir pressão, teste de glicemia, durante o dia todo. Então, não importa se homem ou se mulher, entrou no Sim Comércio, será convidado para essa área do evento. Isso é muito legal, porque a gente consegue juntar nessa questão do bem-estar, do cuidado com a saúde, que tem tudo a ver com o público também, com a reflexão, com o conteúdo. Eu gosto muito dessa ideia da gente levar mulheres ali para essa troca, né? No sentido de inspirar outras mulheres. E essa rede de apoio, ela é muito importante. A gente diz que é um evento de sustentabilidade, porque se abre portas para as pessoas que estão lá, essas empreendedoras indo expor seus produtos, mostrarem, né, as suas empresas, fazer o networking, né, e, ao mesmo tempo, reciclar em diversos assuntos. Eu acho que todas nós, até nós que estaremos trabalhando, também seremos recicladas, né? Isso acontece porque esse impacto acontece. Olha que legal, você tocou num outro ponto que eu achei super interessante, que é a questão do networking mesmo, né? De você compartilhar, além de se motivar para melhorar, para trabalhar melhor, você pode conhecer outras pessoas e dali saírem novas conexões, novos negócios, novas possibilidades também. Sim, é um evento que abre portas, né? É um evento assim que você realmente troca conhecimentos. Então, assim, para nós é muito gratificante, porque você pega uma empresária que está ali nascendo, uma empreendedora com sonhos, e você começa também a abrir esse caminho para ela conhecer novas pessoas. E assim ir também abrindo outras situações, né? Muito legal. Vou querer aqui só reforçar a questão do horário. É no período da tarde, né? Os 2 encontros maiores com as palestras e tudo mais, vocês focaram no período da tarde, não é isso? Tanto na quarta como na quinta. Exato. Das 2 às 5 temos as atividades livres. Temos a palestra durante a tarde, uma na área de uma terapeuta que fará uma palestra, no outro dia uma nutricionista, e as palestras maiores durante a noite. E aí, pelo que eu estou vendo aqui, é 8 horas da noite, até 7 e 8 horas da noite. Exato. Porque daí as pessoas conseguem se programar. Então, à tarde, tem todo esse networking que a gente colocou aqui, que é muito legal. E aí, para quem quiser ter essa troca, então eu estou até olhando aqui, ó, um dia para falar sobre a questão do doar, né? Que a Vanessa Ramuti, inclusive, ela esteve aqui no programa na Semana da Mulher, no Jornal da Manhã, e ela trouxe para a gente muito dessa experiência que ela tem do voluntariado, que é muito legal também. Sim. E esse projeto o Dia de Doar é incrível. Então, as pessoas têm essa oportunidade já amanhã, 7 horas da noite, com ela. Depois vai falar um pouquinho de empreendedorismo, não é isso? Isso, com uma palestrante que já é muito conhecida, a Tatiana. Ela está sempre nas cidades onde fala de empreendedorismo, onde tem as expositoras, ela está junto. É uma muito conhecida. E, inclusive, né, ela traz aí esse conteúdo do Sebrae, inclusive com várias dicas de cursos, né, várias possibilidades que o Sebrae oferece para capacitar o empreendedor e, principalmente, nesse caso, as empreendedoras. Sim, sim, é uma parceria já de longa data, que o Sebrae vai realmente capacitando, né? A procura é muito grande desses expositores. E a Tatiana, ela acompanha de perto mesmo esse grupo. Se eu não estou enganada, ela saiu exatamente de um evento na semana passada em Taubaté, falando sobre isso. E é legal porque ela pode tirar a sua dúvida. Se você tiver com alguma questão aí relacionada à sua empresa, que a gente sabe que empreender não é fácil, são muitos desafios, e quando você troca um pouquinho de experiência, você já consegue facilitar o seu caminho para o sucesso. Essa troca, né, assim como eu aqui com você, né, esse bate-papo, essa troca de experiência, eu acho que é isso que agrega. Então, às vezes, você está assim num evento, você, poxa, eu vou lá, mas o que será que vai acontecer? Mas existe uma troca, porque um pouquinho que você ouve soma com aquilo que você faz, né? Soma com a experiência que você já tem.
Então, eu acho que é isso, é uma troca de parcerias que vai um agregando ao outro. E a gente sabe que mulher adora esses eventos também, né? Porque conhece mais gente, troca experiência, isso é bom demais. E vamos lá, na quinta, para a gente destacar e o pessoal já poder ir colocando aí na agenda, tem uma outra pauta que eu acho muito interessante, que é sobre alimentação saudável e qualidade de vida. E a gente tem que falar sobre isso para promover esse ambiente, né? Dentro dos espaços empreendedores também, ó, os cuidados e prevenção frente ao câncer de mama. Então, assuntos importantes, pertinentes e sérios, né? Sim. Que a gente precisa falar também. E para fechar com chave de ouro, depois de colocar todo esse conteúdo mais denso, vem exatamente leveza em meio ao caos. Exatamente. Que eu acho que propõe aquela reflexão. Já que a gente está levando tudo a sério, né? Vamos levar um pouquinho mais com leveza. Isso tem tudo a ver com saúde também. Eu acho que isso tem tudo a ver também com as mulheres, né? O nosso dia a dia acho que todas as mulheres começam aí de madrugada. E elas só vão pensar nela na hora em que elas vão colocar a cabeça no travesseiro já no final da noite. E cansadas, né? Então quer dizer que a gente nem tem muito tempo para pensar assim, né? E eu acho exatamente isso. Então vem todas as palestras assim, agregando valor, falando assim, não, agora vamos respirar. E a Priscila vai falar exatamente da experiência de vida dela, o que foi, né, exatamente o caos e como ela encontrou essa leveza. E às vezes é no caos que a gente encontra a leveza, né? Depois desse impacto. É verdade. Precisamos. Ai, que coisa boa. Então, gente, esse é um evento, né, que está sendo oferecido aí para a população em São José dos Campos, no Sim Comércio aqui. Claro que é bom você entrar ali, faz a sua inscrição. Se você estiver passando por ali, quiser entrar e sentir essa experiência de bem-estar também, eles vão estar ali de portas abertas para te receber. E é um evento, claro, né, num primeiro momento, focado aí nas empreendedoras, nas mulheres, não é isso, Adriana? Isso, gostaríamos realmente de frisar esse convite, né, a toda a audiência CBN, empresárias ou não, comerciantes ou não, é aberto ao público, serão todos muito bem-vindos, o Sim Comércio está de portas abertas. Gostaríamos de contar com todos lá. Maravilha. Obrigada, viu, Adriana, por trazer aqui esse conteúdo para a gente, porque a gente possa divulgar essas boas ações, essas possibilidades aí de troca, de conhecimento. Isso é tão importante. Isso. Nós que agradecemos, né? Agradecemos mesmo. Então, o evento será amanhã e quinta-feira, lá no Sindicato do Comércio Varejista. Vamos aproveitar e dar o endereço aqui? Isso mesmo, Adriana. Na Avenida 9 de Julho, 211, fica em frente à Caixa Federal. Um evento totalmente gratuito. E é um ponto já tão marcante assim em São José que a gente acha que todo mundo já conhece, mas é bom a gente reforçar o endereço. Então, olha, na 9 de julho, facinho de chegar, numa região bem central da cidade. Então, acesso ao ônibus, né? Quem for de carro também é tranquilo ali para estacionar, são vários estacionamentos. Então, não tem desculpa para não participar, não é isso? Tem que sair de frente da televisão, sair de casa e investir. Vamos investir em nós. Investir em nós, é isso aí. Gente, quero agradecer demais aí a sua conexão, por estarem com a gente nessa tarde, que a gente falou um pouquinho sobre mercado de trabalho, essa nova geração chegando ao mercado de trabalho, e conseguimos fechar aqui com chave de ouro, colocando em pauta mais uma vez a questão feminina e colocando você aí a pensar, a refletir, a buscar um pouquinho mais de conhecimento, que a gente sabe que isso é tão importante também. Então aí fiquem sintonizados, façam a sua inscrição para participar de mais esse evento do Sim Comércio, tá bom? A gente vai ficando por aqui, uma ótima terça-feira, um finzinho aí de terça-feira, amanhã tem mais. E eu te espero às 3 horas da tarde por aqui. Tchau, tchau. CBN na Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado.